Minha Nossa Senhora, acabou de sair 4 notícias do Santos que eu fiquei de boca aberta quando vi. O Santos vive dias intensos dentro e fora de campo. Tem goleiro sob críticas, reforços sem espaço, diretoria em alerta e, para completar, o Peixe pode acabar dependendo até dos seus maiores rivais para escapar do rebaixamento. É torcedor, o roteiro é digno de drama. Mas no meio desse turbilhão tem decisão forte nos bastidores, conversa séria entre Vojvoda e Alexandre Matos, e uma mensagem clara: o Santos não vai se entregar. Então, se você ama o Santos, aperta o dedo no like e fica comigo até o fim, porque o que eu vou te contar agora mostra exatamente o que está acontecendo dentro do CT Rei Pelé. E o que vem por aí pode mudar o destino do Peixe nesse Brasileirão. Eu quero saber sua opinião sobre a última notícia que tá pegando fogo na Vila. O clima após a derrota para o Vitória foi de muita cobrança. A torcida não gostou do que viu, e o nome mais comentado depois do apito final foi o de Gabriel Brazão. O goleiro, que até pouco tempo era sinônimo de confiança, cometeu um pênalti infantil que acabou custando a derrota por 1-0 em plena Vila Belmiro. A falha pesou, e parte da torcida começou a pedir mudanças na meta santista. Só que nos bastidores a história é bem diferente do que muita gente imagina. Mesmo com o erro, o afastamento de Gabriel Brazão não vai acontecer. O técnico Juan Pablo Vojvoda mantém total confiança no goleiro e não pretende fazer mudanças por agora. Houve sim conversas internas, cobranças e reflexões, mas a palavra de ordem dentro do elenco é confiança e reação. O próprio Brazão vem se cobrando muito, treinando forte e disposto a dar a volta por cima já no próximo jogo. Vojvoda entende que o problema do Santos não é individual. O treinador sabe que o time todo caiu de rendimento nas últimas rodadas, e que culpar apenas o goleiro seria um erro. Segundo informações de bastidores, Alexandre Matos teve uma longa conversa com o técnico após a derrota para o Vitória, e o recado foi claro: respaldo total para que o argentino siga seu trabalho até o fim da temporada. E esse apoio não é apenas discurso. A diretoria está ciente de que o momento é turbulento, que o time oscila, mas acredita no projeto de Vojvoda. O Santos quer estabilidade, e não mais mudanças no meio da tempestade. O planejamento é seguir com o treinador, dar tranquilidade ao elenco e evitar o pânico que já derrubou outros trabalhos recentes no clube. Mas não dá para ignorar que a pressão é grande. O Santos chegou a empatar em pontos com o primeiro colocado do Z4. A sombra da Série B voltou a aparecer no horizonte e acendeu o alerta em todos os setores do clube. Vojvoda sabe disso, Matos também, e a torcida sente o peso de cada jogo. O duelo contra o Botafogo neste domingo virou praticamente uma decisão antecipada. E enquanto o Brazão tenta reconquistar a confiança, outro nome chama a atenção pelo lado oposto: o de Bilal Brahimi. Contratado no fim de agosto para dar velocidade e profundidade ao ataque, o argelino ainda não conseguiu mostrar a que veio. São apenas 20 minutos em campo com a camisa santista, nenhuma titularidade, uma finalização certa e uma nota modesta no SofaScore. O começo, que gerou expectativa contra o Bragantino, acabou esfriando rápido. Desde então, Brahimi foi relacionado, mas ficou no banco diante de Grêmio, Ceará, Corinthians e Vitória. A concorrência é pesada: Guilherme Barreal, Robinho Júnior, Tassiano e Cabaleiro estão todos à frente dele na hierarquia de Vojvoda. O técnico já deixou claro que o jogador precisa se adaptar ao futebol brasileiro, entender o ritmo, a cultura e o estilo de jogo. É um jogador que tem que se adaptar rapidamente a um futebol, uma cultura e um todo. Vamos confiar e apoiar, disse Vojvoda após a estreia do atacante. Só que o tempo está passando, e o Santos precisa de respostas. A reta final do Brasileirão não perdoa quem não reage. A sequência do Peixe é duríssima: Botafogo, Fortaleza, Palmeiras, Flamengo e Mirassol. 4 adversários que estão no G6 e só um no Z4. É uma maratona de fogo que pode definir o futuro do clube na Série A. E no meio desse cenário tenso surge um fator curioso: o Santos pode acabar dependendo justamente dos seus maiores rivais Palmeiras, São Paulo e Corinthians, para escapar do rebaixamento. Acredite se quiser, torcedor. O destino colocou o trio de ferro no caminho do Vitória, principal adversário direto do Peixe na briga contra a degola. O levantamento do portal UOL Sport mostra que o Vitória enfrenta o Corinthians, o Palmeiras e o São Paulo nas últimas rodadas. Isso significa que o torcedor santista, mesmo a contragosto, pode acabar secando Vitória torcendo por seus rivais. É duro de admitir, mas a matemática do campeonato pode forçar essa ironia. Neste sábado, o Vitória encara o Corinthians no Barradão.
Depois, enfrenta o Palmeiras e fecha o Brasileirão contra o São Paulo. 3 partidas que podem definir o futuro do Peixe, e talvez até salvar o Santos de uma nova queda. Mas o torcedor sabe, confiar nos outros é o último recurso. Dentro do CT Rei Pelé, o discurso é outro. O Santos ainda depende apenas de si. O time tem um jogo a menos em relação aos rivais diretos, o duelo adiado contra o Palmeiras, que será disputado no dia 15 de novembro. E se conseguir somar pontos agora, contra o Botafogo e o Fortaleza, pode respirar antes da reta final. Por isso, Vojvoda tenta virar a chave. As últimas semanas foram de muita conversa e cobrança interna. O treinador quer resgatar o espírito que o Santos mostrou contra o Corinthians, quando o time jogou com intensidade, coragem e vibração. O elenco sabe que precisa reagir. Brasão é um exemplo claro disso. O goleiro, mesmo criticado, continua treinando com foco e já conversou com companheiros sobre o momento. Ele sabe que o torcedor está chateado, mas promete dar uma resposta dentro de campo. Fontes internas confirmam que ele será mantido como titular contra o Botafogo, decisão que mostra o quanto Vojvoda acredita em sua recuperação. E se por um lado o Brasão ganha confiança, Brahimi ainda corre atrás de uma chance. O atacante tem se mostrado dedicado nos treinos, mas a adaptação segue lenta. A expectativa é que, com o calendário apertado e a sequência de jogos pesados, o argelino possa receber minutos nas próximas rodadas, principalmente se o time precisar de alternativas ofensivas no segundo tempo. Enquanto isso, Alexandre Matos segue de perto o ambiente no elenco. Ele tem participado ativamente das conversas com a comissão técnica e os líderes do grupo, reforçando a importância de manter o foco. Matos quer blindar o elenco das pressões externas e evitar qualquer tipo de racha interno. A diretoria sabe que o momento é delicado, mas o recado é claro: não há espaço para desespero. A meta é garantir o Santos na Série A e reconstruir a confiança jogo a jogo. Existe a convicção de que o elenco pode entregar mais, e que o trabalho de Vojvoda ainda vai render frutos. No fim das contas, o cenário é de reconstrução. O torcedor santista, acostumado com grandes conquistas e craques históricos, vive agora o desafio de apoiar o time no momento de turbulência. Mas é justamente nessas horas que o DNA santista aparece, aquele mesmo que nunca desiste, que enfrenta o impossível e que transforma a pressão em motivação. O Santos precisa reagir, e a torcida vai ser fundamental nessa reta final. O jogo contra o Botafogo é o primeiro de uma sequência decisiva que pode definir o destino do clube. A diretoria mantém a confiança em Vojvoda, o elenco promete resposta e Brasão, mesmo criticado, segue com moral para ser o goleiro titular. Agora eu quero saber de você, torcedor: o Vojvoda tá certo em manter o Brasão no time? Ou já passou da hora de testar outro nome no gol do Peixe? E mais, você acredita que o Santos consegue escapar sem depender dos rivais paulistas nessa reta final? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião é o termômetro do sentimento da Vila. Tchauzinho e até o próximo vídeo aqui no canal. Beijão no coração de todos.